Começamos mais uma semana do curso de aperfeiçoamento em mentoria para diretores e secretários escolares no âmbito do Proditec. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Esta disciplina de agora é uma disciplina de uma semana só, é o módulo de uma semana só. Vocês farão atividades síncronas, atividade síncrona hoje e tem uma atividade assíncrona para vocês fazerem até o dia 31 de agosto. Eu peço que vocês sempre acessem o AVA para saberem quais são essas atividades. Eu vou começar apresentando a nossa professora que vai ministrar o curso de hoje. Ela é responsável pela sala 2, a relação com o saber e o aprender acadêmico, prático e relacional. Professora Flaviana Demenech, doutora em Educação pela Universidade Federal de Pelotas, na linha de pesquisa Currículo, Profissionalização e Trabalho, mestre em Educação pela Universidade Passo Fundo, formada em Pedagogia, pesquisadora no grupo de Práticas Educativas MEDIA, da Universidade de UniOeste. Atualmente exerce a função de coordenadora de Coordenadoria de Formação Continuada da Diretoria Regional de Educação. Ela pode falar mais um pouquinho sobre esse cargo dela. Então, hoje vocês têm duas atividades para essa semana. Uma atividade síncrona, relação com saberes seguros do aprender, que farão hoje, e uma atividade assíncrona, que é um fórum avaliativo. Esse fórum avaliativo vale de 0 a 10 e tem um período de realização, 25 de agosto a 31 de agosto, ok? Muita gente perguntando se precisa anexar algum documento. Não, no fórum você responde na própria página, não precisa anexar nada, tá? Só inserir um comentário, ok? Eu vou pedir para a professora Flaviana começar a apresentação dela. Muito bem, muito obrigada, Cida. Então, boa noite a todos, né, colegas diretores, os ATTs que aqui estão. Como a Cida comentou, né, eu sou Flaviana Demenech, é uma honra estar aqui com vocês para refletirmos juntos sobre esse tema fundamental para a nossa atuação enquanto gestores escolares, né, como a Cida mesmo comentou, né, apresentou, eu trabalho em uma coordenadoria de formação e a regional em que eu atuo, ela atende 14 municípios e 60 escolas com mais de 25 mil alunos. Então, a gente faz toda a coordenadoria de formação, né? A gente faz toda a coordenação de formação continuada para todos os professores que pertencem a esses 14 municípios dessas 60 escolas, que são mais de 1.600 professores que estão conosco, né, nas formações continuadas. Então, a temática de hoje é sobre a relação com o saber e as formas de aprender. Então, nesta noite, nós discutiremos a distinção entre o saber e o aprender e a compreensão da relação com o aprender e como esses conceitos, eles se manifestam nas realidades escolares, impactando, claro, as nossas competências, né, enquanto gestores escolares, enquanto diretores em específico, mas as situações também cotidianas. Então, a minha fala, ela vai estar o tempo todo reverberando ações que vocês fazem para que vocês consigam se conectar com esses aspectos, né, teóricos que eu estou trazendo aqui na noite de hoje. Então, é importante ressaltar também que foi disponibilizado um texto para vocês da Maria Cecília Luiz, lá na plataforma Avamec. O texto se chama Formação de Diretores de Escola, uma proposta metodológica em mentoria, né? Ele foi retirado do livro da própria autora, né, Maria Cecília Luiz. O livro como um todo, ele se chama Formação de Diretores de Escola, uma proposta metodológica em mentoria, né? E é importante e pertinente que vocês façam a leitura desse livro, né? Para quem ainda não leu, que não consiga fazer a leitura do livro como um todo, mas que faça, então, a leitura desse texto, porque toda a nossa discussão de hoje, o texto, ele vai complementar, né,
a partir do que vocês vão discutir. Então, para vocês sistematizarem também a discussão de hoje, é importante, eu ressalto mais uma vez, a leitura do texto que está lá na plataforma AvaMec. Então, quando nós escolhermos, né, estar na educação, um dos aspectos fundamentais é que nós seríamos aprendizes permanentes, e nós vamos discutir esse conceito hoje, né? Então, por isso que nós vamos conversar sobre como podemos transformar esse aprendizado em ação significativa na escola. Então, nós vivemos em um contexto de grandes desafios, né? Sejam desafios educacionais, e muitas vezes nos vemos imersos nessas demandas urgentes, né? Sem tempo para parar, para pensar, o apagar de incêndio na escola, o atendimento dos pais, enfim, e nós não paramos esse tempo, né, como hoje, para que a gente possa conversar sobre o que nós estamos aprendendo, como que nós estamos aprendendo, né, e que sentido isso tem para nós, mas também para nossa atuação enquanto gestores, diretores, né, e para nossa escola. Então, eu gostaria de começar com uma pergunta que vai um pouco guiar nossa conversa, mas ela também vai provocar vocês sobre os conceitos que nós vamos discutir. Então, quando um aluno, por exemplo, ele tem desafios, dificuldades, né, o que exatamente ele está falhando? Né? Seja o conteúdo, a didática, a família, ou será, muitas vezes, né, porque a gente tem a tendência de querer achar um culpado para esses... Por que essa criança não está aprendendo, né? A gente antigamente culpava o fracasso escolar, um conceito lá dos anos 70, 80, né, da Souza Pato. Então, a gente culpabilizava que era aquele aluno culpado, né? Nos anos anteriores, a gente culpabilizava o aluno, né, reprovando ele e expulsando ele do ambiente escolar. Hoje a gente, com todas as leituras que nós temos, né, esse avanço teórico, entendendo essa construção do conhecimento, muitas vezes a gente não quer culpabilizar a família, ou a didática, ou o conteúdo, mas será que nós não estamos negligenciando algo mais fundamental que isso, que é essa relação que esse aluno estabelece com o próprio ato de aprender? E a mesma coisa, ela se dá para nós, enquanto diretores, né? Qual que é a relação que nós estabelecemos com esse ato de aprender? Então, nosso encontro de hoje é para realmente nós mergulharmos nessa questão, usando os conceitos teóricos da relação com o saber, que vem a partir do educador Bernard Charlot, né? O objetivo desse nosso encontro é fornecer essa reflexão sobre como esses conceitos se manifestam na nossa realidade prática de diretores escolares, né? E o que nós, diretores escolares, podemos fazer para criar uma escola onde o saber ele faça sentido para todos, seja alunos, professores, mas para nós mesmos, né? Esse sentido, esse saber, ele tem que fazer sentido. E para isso que a gente entenda, né, e dê conta ao final de responder essa pergunta, o Charlot nos vai convidar a diferenciar, então, os conceitos de saber e aprender. Então, segundo o autor, o saber, ele se refere ao conhecimento já internalizado, aquele conjunto de informações, de habilidades, competências, né, de construções de conhecimento. Ou seja, é uma busca por significado, essa transformação pessoal que ocorre quando nós engajamos com o novo, né? Quando algo é novo, que nós descobrimos, enfim. E essa distinção, ela é essencial, porque muitas vezes nas escolas nós focamos excessivamente nessa transmissão do saber, e isso nos faz, muitas vezes, negligenciar o processo de aprender. Que muitas vezes nós avaliamos o que o nosso aluno sabe, ou o que ele sabe, mas nem sempre nós acabamos nos preocupando com algo essencial, em como ele aprendeu. Quais foram as suas dificuldades, né? Quais estratégias ele utilizou e qual o significado que ele atribuiu ao conhecimento. Então, a relação com o saber, né, conforme a proposta, né, do autor, do Charlot,
ele vai nos convidar a repensar essa forma como o conhecimento ele é construído e internalizado. Então, não se trata apenas de uma transmissão de informação, né? Mas desse processo intrinsecamente ligado à subjetividade do indivíduo. E quando eu me refiro a um indivíduo, eu estou falando dos estudantes, dos professores, vocês, diretores, né? O sujeito, o indivíduo, esse ser único, com seus desejos, experiências, né, pressupostos, ele é o ponto de partida para qualquer relação com o saber. Sem a dimensão do sujeito, a relação do saber, ela perde essa essência. É por isso que o processo está intrinsecamente ligado à subjetividade do indivíduo. E isso, no contexto escolar, vai significar que cada aluno, cada professor, cada membro da equipe pedagógica, ela possui uma relação única com o saber. E essa relação, ela vai ser moldada, e ela é moldada pelas suas histórias de vida, pelas suas crenças, por seus valores, por também suas expectativas. Então, compreender essa singularidade, ela é fundamental para que possamos promover esse aprendizado significativo e engajador. Né? É o que a gente tanto busca, né? Ter um aprendizado significativo e engajador na nossa escola. E aqui é um ponto importante, né? Porque nem nosso aluno é um receptáculo vazio, nem nós somos um receptáculo passivo. Eu estou conversando com vocês, né? Isso eu falei ontem e eu repito para essa turma, mas eu preciso respeitar que aqui nós temos gestores que não são iniciantes, que estão há muitos anos, né? Que são muito tempo de professores. E vocês, como um ser único, cheio de desejos, histórias, medos, né? Mas potencialidades, conhecimentos. Eu preciso respeitar a história de cada um. Eu preciso respeitar a individualidade, a subjetividade de cada um. Porque quando eu ignoro essa parte do sujeito, o seu desejo de saber, o seu processo de construção do conhecimento, vocês não se conectam com o processo de construção do conhecimento. Então, o processo de construção do conhecimento, ele só irá se conectar quando eu não ignoro a parte do sujeito. E é o que acontece também na escola. Quando nós ignoramos a parte do sujeito, o nosso ensino, ele não se conecta. O aprender, ele só acontece quando o saber se ressoa com a identidade daquele aluno estudante. Ou seja, quando ele se identifica. E o mesmo se dá para vocês agora, nesse momento, né? Por isso que eu vou estar dando muitos exemplos, né, de como isso se dá no cotidiano, para que vocês se identifiquem com esse processo de construção do saber, né, com essa relação do saber que eu estou aqui construindo com vocês. Então, vocês vão internalizar os conceitos, se isso tiver ligação com vocês, com o papel que vocês estão atuando no ambiente escolar. E aí que surge uma pergunta bem provocativa também, né? Mas como que isso tudo, essa relação com o saber, ela tem a ver com vocês, diretores? Então, a nossa gestão, ela não pode ser somente administrativa e financeira. Nós precisamos que a nossa gestão, ela também seja pedagógica, relacional. Nós precisamos atuar como uma liderança pedagógica. Acho que caiu minha tela, né? Caiu, peraí, deixa eu retomar aqui, alguém colocou minha tela. CN. Isso, consegui retomar. Caiu minha tela aqui, exato. Então, nós precisamos, né, como eu estava dizendo, né, nós precisamos atuar como uma liderança pedagógica e nós precisamos enxergar a escola como esse espaço de produção de sentidos, onde que cada um, desde o melhor aluno, mas também o servidor que está lá na cozinha, o servidor que está lá na limpeza, o professor, a comunidade escolar também, construa a sua própria relação com o aprender. É por isso que o Charlot, ele argumenta que a relação com o aprender, ela é complexa e multifacetada, né? Porque é uma relação epistêmica, social, identitária. E essa relação, ela vai se manifestar por 3 dimensões.
E aqui eu chamo a atenção de vocês nessas 3 dimensões. A relação epistêmica, que ela vai se referir a como nós nos apropriamos do conhecimento, como nos relacionamos com os conhecimentos, ela vai se referir a essa forma como o indivíduo, ele percebe o conhecimento, a sua natureza, a sua utilidade, mas também a sua importância, essa capacidade de compreender, de interpretar, mas também de utilizar o saber, né? Então, alguns podem ver o conhecimento como esse algo abstrato, né, distante da sua realidade, e outros podem olhar para aquele conhecimento como uma ferramenta para resolver problemas, transformar o mundo, né? É por isso da importância de nós, enquanto gestores, incentivarmos projetos, né, que vão além daquela decoreba nas nossas escolas, mas projetos pedagógicos que promovam a investigação, a curiosidade. E aí eu dou um exemplo de alguns, por exemplo, né, um clube de ciência, uma feira de matemática, oficinas de escrita criativa. Então, o nosso papel também é fornecer esses recursos, mas também o tempo para que os nossos professores, a nossa equipe gestora, possa explorar tudo isso também. Essa outra relação com o saber, né, a segunda relação identitária, ou seja, nós mesmos. Então, como nós construímos, como nos construímos por meio do aprender? Como que o aprender, ele nos constitui como essas pessoas, né? Como pessoas, mas também como profissionais. Então, ele vai se referir à forma como o indivíduo, ele se percebe como aprendiz. A relação com o saber, ele vai moldar a identidade do sujeito, né? A sua percepção de si mesmo, né, como aprendiz, a sua confiança com a capacidade de aprender, a identidade do aprendiz, ela é construída ao longo do tempo, e é a partir dessas experiências, né, do seu sucesso, dos seus desafios, dos feedbacks também que ele recebe dos outros, né, das suas próprias crenças sobre as suas capacidades, é que vai se dar essa relação com o saber, né? É que ela vai moldar a identidade desse sujeito. Então, por exemplo, alguns, eles se manifestam, vocês se sentem confiantes quando vocês vão numa reunião, né, preparam uma reunião pedagógica, então vocês se sentem confiantes, capazes de aprender, enquanto outros, muitas vezes, eles se sentem inseguros, desmotivados, né, até muitas vezes no nosso processo enquanto diretores. Isso acontece também com os nossos alunos, né? Tem alguns que estão confiantes, que eles conseguem fazer essa relação com a identidade deles, e outros já se sentem inseguros, desmotivados, né? Então, um aluno, muitas vezes, quando ele se sente invisível, humilhado, ou muitas vezes deslocado, ele não vai aprender. Por isso que nós precisamos, muitas vezes, nos questionar como que é o clima escolar da nossa escola, né? Como que nós tratamos os casos de bullying? Os nossos conselhos de classe, para além das notas, eles discutem os aspectos socioafetivos, socioemocionais dos nossos alunos? Então, é importante que nós tenhamos práticas também que vão promover esses aspectos, né? E isso pode ser nas assembleias com os alunos, nos projetos de acolhimento nas nossas escolas. Eu dei o exemplo, né, do Grêmio Estudantil. Aqui no Mato Grosso, né, eu sou aqui do Mato Grosso, acho que eu esqueci de falar isso, mas acho que a Maria falou, né, a Cida falou. Nós temos, e é um projeto da rede estadual, eu sou da rede estadual, toda escola tem um Grêmio Estudantil. Esse ano, na nossa regional, a gente conseguiu implementar um Grêmio Estudantil para todas as escolas, mas um Grêmio que funcione, porque a partir dessas práticas que vão promover, né, e um exemplo é o Grêmio Estudantil, os alunos vão se enxergar como parte daquele espaço, né, eles vão saber, eles vão se ver, mas saber como uma ferramenta também para a emancipação. Eles vão compreender que o conhecimento é essa ferramenta para a emancipação.
Isso não é só com os alunos, claro, né, mas com toda também a nossa equipe escolar. Eles precisam se sentir parte daquele lugar. Nós precisamos desenvolver esse sentimento de pertencimento nas nossas escolas. E por último ali, né, o terceiro, a relação social. Como é que o contexto e as relações, elas influenciam esse processo? Como é que nós aprendemos em comunidade? Então, ele vai se referir à forma como o indivíduo ele se relaciona com o outro, né, com os outros no processo de aprendizagem. A relação com o saber, ela é influenciada pelas relações sociais do sujeito, suas interações com os outros, suas experiências na escola, né, na sociedade também. Então, um dos exemplos, né, é que alguns aprendem melhor em colaboração com os colegas, enquanto os outros, eles preferem trabalhar individualmente. Isso se dá conosco também, né? A nossa relação com os nossos colegas é fundamental. Então, muitas vezes, a gente, enquanto equipe gestora, a gente esquece que nós somos uma equipe, e nós pegamos somente para nós todos os processos, né? Então, nós centralizamos o processo como um todo. E isso não pode acontecer. Nós precisamos criar essa relação social com o saber, né? Nós também precisamos ser vistos, né, como mentores. Então, como é que a sua escola, por exemplo, ela lida com os desafios? Os desafios e as dificuldades, elas são punidas? Ou nós vemos como um processo de construção da aprendizagem? Então, muitas vezes, as dificuldades dos nossos alunos, as nossas dificuldades, né, dos nossos profissionais também, professores, coordenadores, eles refletem a ausência também de uma relação positiva com o aprender. Então, o nosso papel também é incentivar esse protagonismo nesse processo. E isso significa, né, que o aprender, ele não é só uma questão cognitiva, mas é também emocional, social, existencial. E nos lembra que nós não nascemos prontos. Nós estamos sempre em processo de construção, de homonização, singularização, né, de sociabilidade, de socialização. Então, o processo de aprender é o que nos torna humanos. Eu gosto dessa frase, né, que o autor traz, que nascer para ser humano é ver-se submetido à obrigação de aprender. O autor ressalta, né, essa inevitabilidade da aprendizagem. É que não é uma escolha, mas sim uma condição inerente à nossa existência. Então, o aprender, esse ato de aprender, essa obrigação de aprender, ela é uma oportunidade de nos tornarmos quem somos. Essa perspectiva, ela desafia um pouquinho daquela visão que nós estamos acostumados, essa visão tradicional da educação, né, de como algo restrito ao ambiente escolar ou a um período específico da vida. E essa frase nos tira o sossego, porque em vez disso, ela nos mostra que a aprendizagem, ela se revela como um processo constante e multifacetado, que ele vai ocorrer em diversos contextos ao longo de toda a nossa jornada. É por isso que vocês, diretores, né, escolares, vocês devem compreender sobre a aprendizagem, sobre esses conceitos, de o quanto essa discussão de hoje ela é pertinente, essas relações com o saber, porque são esses conhecimentos que impactam as nossas funções. Então, ao criar um ambiente favorável, reconhecer diferentes saberes, nós, diretores, nós, gestores, nós contribuímos para formar cidadãos críticos, criativos, mas também preparados para a sociedade. Então, o sujeito, ele é fundamentalmente constituído por desejos, né? No início da nossa conversa, eu até comentei que essa relação com o saber, ela só existe porque existe um sujeito único. Por isso que eu precisava respeitar esse sujeito único que são vocês, né? E com essas particularidades, histórias, vontades. E reforço mais uma vez, sem a dimensão subjetiva, o aprender, ele perde o significado mais profundo. E aí que entra a questão do desejo, porque o desejo é esse motor inesgotável que vai nos mover. No contexto escolar, o aluno, ao conquistar esse conhecimento,
ele deve imediatamente ser desafiado por um conhecimento novo. Isso é um ciclo contínuo de busca de satisfação que nós chamamos de aprendizagem. Por isso que nós falamos que é um processo de construção do conhecimento. E o mesmo acontece conosco, né? Esse movimento da construção do conhecimento. O Charlot, ele nos lembra, né, quando ele escreve, que esse sujeito, ele se forma na relação com o outro, a sua história de vida, nas atividades que satisfazem o seu desejo. Mas qual que é o nosso papel, né, enquanto diretores, como diretores nesse processo da relação com o desejo? Nós somos os que vão arquitetar esse nosso ambiente escolar. Então, cabe a nós também, claro que junto com a nossa equipe escolar, nós criarmos essa condição para que esse sujeito, esse nosso aluno, com as suas motivações únicas, possa, então, florescer e que o seu desejo também, pelo saber, seja constantemente despertado. Isso se dá também com os nossos professores, quando a gente faz as formações, né, com eles. Nós precisamos criar condições formativas, e não é das respostas, a formação não vem para nos dar resposta, a formação vem para nos provocar, para que a gente tenha desejo de querer cada vez buscar mais esse conhecimento, ou seja, esse desejo despertado de querer cada vez mais saber. Por isso que nós não podemos ser meros gestores de conteúdo, né? Nós precisamos ser líderes responsáveis para promover, então, uma cultura escolar que ela vai valorizar a diversidade. E quando eu falo de cultura escolar, claro que é no geral, né? Mas, em especial, uma cultura da escola, que a gente crie uma cultura da nossa escola, que vai valorizar a diversidade, a autonomia, a participação como um todo, né? Mas não só da nossa equipe, mas de toda a comunidade escolar envolvida nesse objetivo. E aí que nos perguntamos, né? Mas como é que eu vou traduzir esses conceitos que você está falando, Flaviana, né, que você mesmo falou que são complexos, para a minha prática do dia a dia, né? Como é que eu vou sair desse discurso e partir para essa ação? E é exatamente, né, que eu volto a provocar vocês que esse momento de discussão e que vocês vão ficar muito mais do que hoje, né, a gente volta a se encontrar em um próximo encontro, mas esse momento de formação em mentoria para vocês diretores, ele é uma necessidade estratégica para vocês. É um momento extremamente importante, porque é nessas discussões que vocês têm comigo, mas também em especial com os colegas de vocês, né, que essa proposta metodológica de mentoria, ela nos oferece essas ferramentas para que nós sejamos, então, esses gestores de transformação da nossa escola. Né, que a gente possa valorizar a subjetividade do outro. Mas para que a gente possa fazer isso, primeiro, eu preciso entender a minha subjetividade. Então, a mentoria e essa formação de diretores, ela vai auxiliar vocês a refletir sobre essa própria trajetória de vocês, sobre os desejos de vocês, sobre o estilo de liderança, para que vocês possam se sentir também capazes, mas inspirar os professores e acolher os nossos alunos, mas também os nossos professores. Então, vocês vão promover um diálogo aberto, né, com a comunidade. Ou seja, essa relação entre o sujeito, o desejo, o saber, ele vai se constituir esse cerne de uma educação realmente verdadeira e significativa. Isso é importante de nós pontuarmos aqui também. Então, nós, diretores, né, gestores escolares, nós somos esses catalisadores desse processo, né? Ao investirmos na nossa própria formação como líderes, né, transcendendo apenas essa função de meros administradores, porque muitas vezes a gente fica nessa função de meros administradores, né? Então, nós precisamos nos tornar agentes de mudança, né? E para nos tornarmos agentes de mudança, transformar a nossa escola e nosso espaço escolar, o aprendizado seja autêntico e transformador, né? Em que o desejo de saber de cada estudante
ele seja constantemente estimulado. Então, o diretor, ele tem que atuar como esse agente de transformação. Ou seja, essa relação entre o desejo, sujeito-desejo, né, e a relação com o saber, ela é basilar para o sucesso do processo de aprendizagem. Nós temos um papel crucial para isso, nessa promoção de um ambiente que favoreça esse pleno desenvolvimento do sujeito, o despertar do seu desejo pelo conhecimento. Por isso que nós precisamos valorizar a subjetividade dos que estão conosco à nossa volta. Investir também em formações dos docentes, como eu comentei, mas fomentar um diálogo permanente, um diálogo aberto, onde a gente possa, né, não só falar, mas também ouvir, fazer uma escuta ativa dos nossos, né? Transformar a escola nesse espaço de aprendizado significativo, mas permanentemente transformador. E é a partir desses pressupostos que o Charlot nos apresenta 3 formas de aprender, que são as figuras do aprender. E esses 3 pilares, né, conceituais, eles vão nos ajudar e vão ajudar vocês a estruturar a atividade dos pequenos grupos que vocês vão depois da minha fala. Vocês serão desafiados a pensar em ações, situações do dia a dia de vocês, e a partir do dia a dia de vocês, né, por isso que eu chamo a atenção para essa perspectiva do inventário, das figuras do aprender, dessa relação com o saber, né, essa relação epistêmica, desses 3 aspectos. Né, o primeiro aspecto, o aprender, é passar da não posse à posse, da identificação de um saber virtual à apropriação real. Então, eu estou me referindo aqui, por exemplo, né, e essa relação, esse aspecto está se referindo a esse aprender acadêmico, a esse saber objeto, né? O aprender acadêmico, ele vai se referir a essa relação do sujeito com o conhecimento formal, mais estruturado, codificado, né? Então, um exemplo seria a linguagem escrita, o como dominar a matemática, a língua portuguesa, né? As ciências, que muitas vezes acaba sendo valorizado na nossa escola. Então, aprender nesse contexto, ele é um processo de apropriação desse saber, né? Passando da não posse à posse. Eu apropriei-me, né? Eu internalizei, eu tornei próprio para mim. Então, da identificação de saber virtual, a sua internalização e domínio. Ou seja, eu me apropriei desse saber. E essa relação com o conteúdo, né, a ser aprendido, com a informação e o conhecimento mais sistematizado. Então, como diretor, vamos pensar vocês como diretores, né? Isso vai incluir esse domínio da legislação educacional, o conhecimento dos projetos pedagógicos, as leituras das portarias e resoluções. Isso também tem relação com esse saber, com esse aprender acadêmico. Mas como para além do que vocês usam esse saber acadêmico, como vocês também podem promover essa relação positiva com esse saber acadêmico, com esse saber objeto? Então, um dos exemplos, por exemplo, é quando vocês garantem o acesso a recursos e materiais didáticos de qualidade. É quando vocês investem em livros, equipamentos tecnológicos que vão enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, que vão permitir aos alunos poder explorar o conhecimento de uma forma mais diversificada, estimulante. Então, quando vocês têm um projeto que vão estimular a leitura e a escrita, então, isso vai desenvolver esse saber objeto. O segundo aqui, né, que eu trago para vocês, a essência do aprendizado, né, ela vai residir no domínio de uma atividade, ou seja, nessa capacidade de nos capacitarmos para utilizar um objeto ou um conceito de forma mais pertinente e significativa. Quando nós vamos desenvolvendo as habilidades e competências, né, que permitam essa atuação mais eficaz no mundo. Então, ele vai tratar dessa jornada que vai do não domínio até a plena habilidade. Essa relação epistêmica, ou seja, essa relação de conhecimento que vai se estabelecer nesse processo, ele vai ser essencialmente um saber prático,
Por que um saber prático, né? Porque esse aprender, ele vai num domínio de uma atividade mais engajada no mundo, onde a teoria e a prática elas vão se fundir para criar um entendimento verdadeiramente significativo. Isso vai estar ligado a esse aprender prático, ao saber fazer, no qual envolve, por exemplo, essa relação do sujeito com a ação, como eu já falei, né, com a capacidade de aplicar esse conhecimento em situações concretas, de dominar uma atividade. Ou seja, é aquele aprender fazendo. Como dirigir um carro, como mediar um conflito, como coordenar uma reunião, organizar, por exemplo, o calendário escolar. Mas como isso relacionado a vocês, né? Mas como que vocês podem promover essa relação positiva com esse saber prático? Quando vocês promovem, por exemplo, a articulação entre escola e comunidade. Quando vocês, por exemplo, incentivam a realização de projetos interdisciplinares. Então, quando vocês estimulam o desenvolvimento de projetos que integrem diferentes áreas de conhecimento, né, que permite que os alunos consigam aprender em situações reais, desenvolvendo habilidades e resoluções de problemas, no trabalho em equipe, no pensamento crítico. Então, a partir desses contextos é que eu vou desenvolver. Então, para além do que eu, né, já uso esse saber prático, né, no meu cotidiano, mas eu também posso fazer com que seja desenvolvido na minha escola. E o terceiro, né, que é o aprender, é também um ser solidário, um aprender solidário. Então, é fundamental que nós refletimos sobre essa essência desse ato de aprender, porque esse ato de aprender, ele vai muito mais de uma aquisição de conteúdos. O aprender é um exercício de solidariedade, ou seja, não só de solidariedade, né, mas de responsabilidade, de paciência, de empatia. É entender as pessoas, conhecer a vida delas, descobrir quem verdadeiramente também nós somos. Então, essa jornada educacional, ela se caracteriza por essa relação que é epistêmica e única, que nós podemos chamar, né, desse saber relacional, esse saber ser. Ele se relaciona conosco mesmo, ou seja, essa relação do sujeito consigo, com os outros, essa capacidade de construir essas relações interpessoais, que são tão importantes para nós gestores. Mas relações interpessoais significativas, de desenvolver uma compreensão profunda da vida das pessoas, né? Essa relação saber-ser, essa relação saber-relacional, é também o saber conviver. É uma dimensão social, emocional da aprendizagem. E é nessa relação que nós nos apropriamos desse saber de forma intersubjetiva, que é por meio da troca, da colaboração, conquistando progressivamente esse controle do seu próprio desenvolvimento. É o aprender a ser com os outros. É o saber que nos ajuda a conviver, mas também a liderar. E ele é essencial para que a gente possa ser líderes pedagógicos. Ele trata, né, desse processo profundo reflexivo, porque eu preciso refletir sobre a minha prática enquanto gestor escolar. Ele vai me permitir que eu construa uma imagem também positiva sobre mim. Ele vai me permitir que eu domine uma dupla relação, né, que é uma relação harmoniosa comigo, mas também uma relação ética e empática com os outros. E é aí que entra a escuta ativa, a empatia, a liderança colaborativa. Então, nós diretores, né, para além desses conceitos que eu falei que vão refletir na nossa prática, mas nós também podemos desenvolver essa relação desse conhecimento, desse saber, quando nós promovemos, né, quando nós criamos, por exemplo, um ambiente escolar acolhedor e inclusivo.
Então, promover o respeito à diversidade, né? Quando eu valorizo as diferenças, quando eu combato todas as discriminações, quando eu tenho ações anti-bullying, quando eu crio esse ambiente em que todos se sintam seguros. Mas, além de seguros, acolhidos e valorizados. E isso é como um todo, seja pais, professores, né, coordenadores nossos, a nossa equipe precisa se sentir segura nessa equipe gestora. Então, estimular a participação, né, de todos nas decisões, mas também ter um diálogo aberto. Então, como diretores, por isso que eu pontuei que é tão importante esses 3 saberes, né, porque nós usamos eles o tempo todo. O diretor escolar, ao compreender essa relação com o saber nas suas diferentes dimensões, né, são diferentes dimensões, mas elas se interligam, elas se codependem, vocês conseguem atuar de forma mais consciente, intencional, para que vocês possam promover esse ambiente que eu tanto já falei aqui, que vai valorizar o saber objeto, o saber prático, o saber relacional, que vai contribuir para essa formação integral do aluno, que a gente tanto fala na formação integral, mas muitas vezes a gente não desenvolve essa formação integral nas nossas escolas, né? Então, vai também nos preparar para que nós sejamos também cidadãos mais críticos, criativos, mas também responsáveis, né? Então, é por isso que essa relação com o saber, ela é fundamentalmente uma relação com a identidade, né? Essa relação com a identidade que eu tanto falei desde o início, né? Porque aprender, ele é um processo que vai se conectar diretamente com a nossa história pessoal, com as nossas expectativas, concepções de vida, né? Então, o processo de aprendizado, ele só vai adquirir um sentido real quando ele está conectado com a história de vida nossa, mas também nos nossos alunos, nas nossas expectativas. Então, essa teia de significados pessoais, ela dá propósito a esse ato de aprender. Por isso que cada aluno, ele aborda o conhecimento como um conjunto único de experiências. Nós abordamos como um conjunto único de experiências, crenças, valores, né, que vão influenciar a forma como nós nos relacionamos, né, com os conceitos, e os alunos com o conteúdo, com o processo de aprendizagem, né? Então, aprender, ele coloca permanentemente em jogo essa construção da nossa própria identidade, né? Desse eco reflexivo, da autoimagem de que se forma a partir das experiências. E é nesse sentido que essa relação com o saber, ela não é apenas sobre aquisição de informações, ela é construção em si mesmo, né? Ela é uma relação que o indivíduo estabelece consigo mesmo. Então, isso significa, muitas vezes, que os nossos alunos, eles vão admirar um conteúdo específico, muitas vezes, porque ele tem essa ligação relacional com o professor. Ele estabeleceu essa relação. Então, muitas vezes, ele gosta de um conteúdo ou não, por causa dessa relação de identidade que ele estabeleceu. Então, a relação do aluno com o objeto de conhecimento, ela está intrinsecamente ligada a essa relação, né? Por isso que essa perspectiva da relação relacional, ela é um componente fundamental, indissociável, da relação da dimensão identitária. Que vai desenvolver em nós mesmos. Quando a gente se identifica com aquele que está falando conosco, né, discutindo conosco, a gente se apropria muito mais do conhecimento. Então, essa perspectiva, ela vai ter implicações significativas para a prática de vocês, diretores. Porque é nesse momento que vocês vão compreender que a aprendizagem, ela é uma jornada pessoal, mas também é identitária. E, para isso, precisa ter um ambiente, um espaço que a gente possa desenvolver, explorar esses processos, né? Então, quando nós compreendemos essa relação de identidade, ela vai nos tornar uma ferramenta poderosa para que a gente possa transformar a educação, né? Para que a gente possa fazer com que os nossos alunos alcancem o seu pleno potencial. E é também nesse contexto, né, da identidade, que nós falamos da relação que a relação com o saber, ela também, para além de identitária, mas também uma relação social. O aluno,
vocês, diretores, né, os professores, vocês são agentes, né, dessa inserção definida, tanto no contexto social, mas também no contexto, no ambiente escolar. Cada trajetória individual, ela é formada por eventos, rupturas, experiências, né, mas também expectativas, objetos que orientam o desenvolvimento das nossas identidades. Então, esse eu, né, que ali colocado, é, portanto, ativo, mas também moldado por as experiências únicas. Então, o processo formativo, ele constantemente envolve a presença do outro. E aí que eu estou me referindo do outro, são os familiares, os educadores, os colegas, a comunidade escolar, né? Os demais atores que vão influenciar significativamente vocês indivíduos. Então, por meio dessas interações, a relação com o saber, ela vai ser construída. Apesar de apresentar aspectos subjetivos, ela é importante ressaltar que essa relação, ela tem natureza essencialmente social, sendo condicionada, né, por esse entorno e pelas dinâmicas sociais que estão em vigor. E dois aspectos que merecem destaque aqui nessa reflexão é que a dimensão social, ela não é um elemento separado que simplesmente vai se somar à dimensão epistêmica, ou seja, ao conhecimento e à identidade. Pelo contrário, ela é um componente fundamental que contribui para dar uma forma particular a essas duas dimensões, né? As dimensões epistêmicas do conhecimento, mas a dimensão também identitária. Então, o segundo também, né, que vale ressaltar, é que a presença de um aluno, por exemplo, né, por determinadas disciplinas, as preferências, como eu já falei, as áreas de conhecimento, ou seja, as figuras do aprender, elas não são, muitas vezes, escolhas aleatórias. Elas podem ser direcionadas, né, colocadas em correspondência com a sua identidade social, refletindo seus valores, seu contexto familiar, suas expectativas para o futuro. Então, muitas vezes ele se relaciona para além da identidade com o professor desse conhecimento, mas também com as relações sociais e culturais que está à sua volta, né? Quando a família vai influenciando também em uma determinada o processo, né, de conhecimento ou correspondência. Então, essa compreensão dessa relação com o saber, né, com esse saber como relação social, ele tem implicações diretas para vocês, diretores, né? O diretor, ao reconhecer que cada profissional, que cada indivíduo, né, é um ser socialmente construído, vocês podem adotar uma abordagem mais sensível, personalizada, para quando vocês também vão conversar com o outro, né? Isso vai envolver considerações, né? Considerar as experiências, os contextos sociais, né? De quem vocês vão lidar, implementar estratégias pedagógicas para desenvolver isso. E, mais uma vez, eu reforço, promover um ambiente escolar que possa valorizar e desenvolver tudo isso. Então, para aprofundar nessa compreensão de sentidos, o Charlot, ele vai nos propor a distinção entre esses três conceitos fundamentais, que é a informação, saberes e conhecimentos. A informação, ele representa esse dado bruto, a matéria-prima que pode ou não se transformar em saber, né? É o que, por exemplo, nós recebemos o tempo todo. Então, muitas vezes a gente recebe tanta informação que a maioria dessas informações a gente descarta porque não faz sentido para nós. Então, por exemplo, nós recebemos muitas informações, né? Uma das informações é um e-mail da secretaria. Já os saberes, né, eles são construções individuais, coletivas, eles vão resultar, e eles são resultantes, né, da experiência, da prática, dessa interação social. Por isso que os saberes, eles são plurais, diversos, né, estão em constante transformação. Então, o saber é quando uma informação, ela nos toca e faz sentido e a incorporamos. Então, não é aquela informação que nós jogamos, não, é uma informação que faz sentido e nós internalizamos elas, tornando-nos próprio para nós. Então, e a partir disso, né, os conhecimentos, eles vão representar um tipo específico de saber.
que é caracterizado por essa sistematização, mas também a validação, né, essa transmissão formal. São aqueles saberes mais organizados, estruturados, institucionalizados, né? Por exemplo, quando eu tenho um parecer pedagógico, né, ou quando eu tenho uma lei, e eu compreendo aquela lei, eu internalizo, mas eu também compreendo como gerir essa lei no meu ambiente escolar, mas com confiança, com critérios, né? Então, muitas vezes, nós ficamos sobrecarregados de muitas informações, não transformamos essas informações em saber, e sem o saber, não há conhecimento. Nós precisamos desses 3 processos para a gente chegar ao conhecimento. E é importante, né, que essa relação entre informação, saber e conhecimento não é linear nem hierárquica, né, mas a informação, ela se alimenta, pode alimentar os saberes, e os saberes podem gerar novos conhecimentos. E os conhecimentos, claro, que vão se retroalimentar da informação, ou seja, é um ciclo contínuo de produção de sentido, né? Então, a pergunta que o autor traz aqui para nós, né, que é importante, será que os profissionais da educação têm percebido que todo o vivido da escola, né, muitas vezes nós estamos falando desses vividos, né, opa, pulei aqui sem querer, gente, nós estamos falando, né, dessa percepção do vivido, mas o que é este vivido? Muitas vezes, nós estamos só no vivido, ou seja, nessa correria do dia a dia, nós não refletimos sobre o que estamos fazendo, isso vai gerar muitas repetições, né, desmotivação, falta de sentido no nosso trabalho enquanto gestores, porque a gente fica muito preso em planilha, prestação de contas, bancos, né, nós ficamos somente apagando os incêndios do cotidiano escolar, mas o que realmente está sendo vivido na sala de aula, no pátio, no corredor? Que saberes e não saberes estão sendo construídos? Né? O aluno que cola na prova, ele pode muitas vezes estar nos sinalizando que a gente não está valorizando o saber, mas sim o que parece saber, né? Ou seja, somente a nota. Então, o contexto escolar, o vivido, ele pode ser entendido como essa rotina diária, né, essas interações, né, os profissionais da educação, vocês diretores, imersos nessa rotina. Só que a consequência dessa falta de entendimento sobre o vivido é um concebido inadequado. Então, o concebido é esse conjunto de ideias, planos, estratégias, né, que são elaborados com base nessa percepção da realidade. Se a percepção é limitada ou distorcida, e eu já estou encerrando minha fala, né, para não ultrapassar o tempo, essa percepção limitada ou distorcida do concebido também vai acontecer. E lá no nosso chão da escola, isso pode levar a escolhas ruins, né, enfrentar desafios da escola, com implementação de projetos muitas vezes que são ineficazes, adotar medidas disciplinares muitas vezes injustas, né? Ao refletirmos sobre esse vivido, o percebido, ele se torna uma prática que nos auxilia, né? Vocês se conhecerem melhor e aprenderem a resolver situações novas. Por isso que é tão importante esses processos. A reflexão permite que nós nos identificamos nossos próprios valores, crenças, preconceitos. Então, o percebido, ele remete a esse sujeito, as várias reflexões sobre o que faz sentido na sua vida, né? Na escola. Quando o diretor, ele tem a percepção de quem ele é, de como está enfrentando essas questões que permeiam a escola, ou seja, ele passa do percebido para o concebido, que é essa possibilidade de fazer escolhas mais preferíveis. Ou seja, um diretor, ele reflete sobre a sua própria experiência, busca compreender as necessidades, os desafios da sua equipe, e você vai estar mais apto, então, para tomar decisões que vão promover o bem-estar e sucesso de todos. Então, essa relação com o saber, ela é um conceito, não é um conceito abstrato, né? Ela é uma ferramenta poderosa para que a gente possa transformar a nossa gestão escolar. Como diretores, nós somos
como eu falei no início, né? Iniciei a minha fala dizendo isso. Nós somos aprendizes externos. Nós precisamos sair do vivido, desse automático, para o percebido. Ou seja, essa reflexão. Então, nós vamos ter o concebido, as escolhas conscientes. Então, eu tenho que sair do meu automático, eu tenho que refletir sobre a minha prática, para que eu, sim, tenha escolhas conscientes, justas, solidárias, de tudo aquilo que já nós discutimos. Né? É por isso que os saberes dos diretores, vocês vão transcender esses aspectos técnicos e somente técnicos, né? Ao compartilharmos com os nossos colegas, ao refletirmos sobre o vivido, nós percebemos que não há divergência, né? Que nós precisamos ser percebidos. Por isso que torna mais fácil estruturar nossas escolhas, viabilizar nossas soluções, né? E fortalecer as nossas relações com a comunidade escolar e externa também. Muito obrigada. Ah, não, muito obrigada não, gente. Olha, eu já falando muito obrigada, eu esqueci de explicar a atividade de vocês. Terminei minha fala e já estava indo. Não, gente, não muito obrigada ainda não. Deixa eu explicar para vocês a atividade, né, que vocês vão fazer hoje. Então, a atividade de hoje de vocês, a partir de tudo que eu falei com vocês hoje à noite, a partir do que o autor falou, o Charlot propõe essa relação com o saber, ou seja, essa relação de sentido, né, que o sujeito vai estabelecer com o mundo, consigo mesmo, com os outros, nesse processo de construção de conhecimento, ou seja, nesse processo de aprender. E ele vai destacar que essa relação, ela não é única, mas ela vai se manifestar nas 3 dimensões, ou seja, naquelas figuras do aprender que eu chamei a atenção para vocês, e que sempre vão estar interligadas, que é a acadêmica, a prática e a relacional, né? Então, para operacionalizar essa reflexão de maneira mais prática, né, envolvente, vocês vão ser divididos em 2 grupos, a fauna, o grupo da fauna, vocês vão refletir a partir dessas figuras do aprender, o que é colaborar. E o grupo 2, né, o grupo flora, vocês vão discutir a partir das figuras do aprender e de tudo que eu fui falando hoje, né, dessa relação com o saber, o que é a gestão democrática. E aí, depois disso, vocês vão discutir entre os grupos menores, tragam, né, os processos de acordo com a realidade de vocês, com o contexto vivido de vocês, mas não só o contexto vivido, mas o contexto percebido também de vocês e concebido, e depois dessas discussões, vocês vão voltar para o grupo maior, onde vocês vão escolher também um relator nesses grupos menores, e esse relator vai trazer para nós, vai apresentar as conclusões que todos foram falando, conclusões de 3 minutos, tá? Então, eu peço que vocês discutam, tragam todas esse contexto do vivido, do percebido, do concebido de vocês, né? E depois relatem para nós, então, o que é colaborar e o outro grupo, o que é gestão democrática. Maria, eu acho que a Cida, você quer fazer uma fala antes deles irem para o intervalo? Não, nós vamos fazer um intervalo rapidinho com essa voz toda fanhosa que vocês estão tendo, cheia de gripe, ainda bem que vocês estão bem longe de mim, né? Assim. E vamos para o intervalo agora de 10 minutos. A Fabiana foi em cima do tempo. Quando for 7, 8, a gente volta. Estamos voltando. Devagar e sempre. Um café rápido, um autocuidado, uma olhada no gato. Vamos distribuir, então, os pequenos grupos agora. Já que já está a maioria aqui, Wesley, vamos mandar o pessoal para os pequenos grupos. Lá os ATTs vão explicar novamente a atividade para vocês.
Todos os ATTs presentes? Presente. Sim. Ok, Grupo 1, tô aqui. Sim. ok. Ótimo. Grupo 6 presente, Cida. Certo. Grupo 9. O grupo mais bonito presente. O grupo 10 também. Ok. André, nem para trás, nem para pegar impulso, né, André? Aqui não é tico-tico. Ai, ai. Essa fala do André vai ficar gravada. Como o exemplo lá da Kênia também vai ficar gravado. O do André, para trás, nem para pegar impulso. Acho que é o famoso foguete não dá ré. Bora começar, então, os trabalhos agora dos pequenos grupos. Nós vamos passar a falar sobre a relação com o saber e as figuras do aprender. Na primeira questão, nós temos a turma fauna, que é responsável por relacionar as figuras do aprender, acadêmico, prático e relacional, com a palavra colaborar, com os sentidos da palavra colaborar. Depois, a turma flora vai relacionar as figuras do aprender, acadêmico, prático e relacional, com os sentidos de gestão democrática. Ontem eu comecei com a turma fauna, hoje eu começo com a turma flora, né? Todos presentes, então, eu peço que o grupo número 3 inicie. ATT do grupo 3. Flora. Boa noite. Oi, Caio. Boa noite. Estava enfrentando problemas na câmera aqui. É. Quem vai falar no nosso grupo é a Elisandra Ferreira. Elisandra, o tempo é todo teu. Boa noite ao grande grupo, né? Eu sou Elisandra Ferreira, e da turma Flora, e representando aí o grupo 3. A gente discutiu o seguinte, que para nós gestão democrática, como bem disse a professora, né? Ela envolve três aspectos: acadêmico, que é o formal, né? Onde a gente fundamenta nosso trabalho, né? Baseado em leis. O prático, que é a atuação, a aplicação daquilo que a gente aprendeu, né? E o relacional, que basicamente é a relação que mantemos uns com os outros, diante de cada saber internalizado, buscando sentido sobre o que aprendemos, ensinamos, mediamos, em cada situação vivida. Vivências diversas, escuta ativa, experiências vividas por cada um e o grupo. A empatia, que é colocar-se no lugar do outro para colaborar positivamente. Considerar todos, favorecer a grande maioria, entender as individualidades, não fazer julgamentos, enxergar a melhor parte do que foi dito. O entrar faz parte também, o entrar em acordo diante de tudo que foi dito em uma discussão e entrar em consenso, em um consenso que é propício a todos. A gestão democrática envolve em muitos momentos a administração de conflitos. A construção de saberes é fazer do sujeito um sujeito ativo diante do seu saber. A gestão democrática ainda nos revela, faz de todos do grupo, né, seres críticos e transformadores da sociedade. Além de tudo, usar de diferentes meios para que todos sintam-se inseridos na gestão é de suma importância. Envolvimento de escola, comunidade, né?
Aí tudo é a base da gestão democrática. Por meio da boa convivência, permitimos a descentralização do poder. Permitimos que as pessoas tenham voz e vez e todos participem das tomadas de decisões. Foi Muito isso. bem. Muito obrigado, parabéns, Elisandra. Ótima fala. A turma toda participando, Caindo. Eu adoro Muito bom. esses emojis aqui, gente. Muito obrigada, turma, grupo 3. Eu acho que agora ele é o grupo mais bonito, mais participativo de todos. É isso mesmo. Falou tudo. Isso aí. Sei. O grupo 8. Boa noite. A Paula, quem falará? Paula, Boa noite. boa noite. Estou ligando a câmera aqui. Eu sou Paula, vou falar em nome do grupo 8, a turma Flora. A discussão lá que nós tivemos, né, sobre as 3 concepções de gestão democrática, dos saberes acadêmico, prático e relacional, a Milena falou uma frase que eu achei assim, muito relevante, que atualmente, com a gestão democrática, o gestor já não é mais visto como um general, e sim como um líder. Por quê? Porque agora todos têm direito de participar, de falar, estão tendo as oportunidades de serem ouvidos. Isso é uma gestão democrática. Dar voz a todos, mostrar que toda opinião é válida, que todos são importantes. É uma gestão baseada em diálogos, transparência, empatia, planejamento. Em relação ao acadêmico, é os saberes teóricos e científicos, os conhecimentos legais, garantir acesso e valorização dos conhecimentos de forma significativa, respeitando os saberes prévios dos estudantes. Os saberes práticos é a realização das tarefas do dia a dia, solucionar os problemas, mostrar que a democracia também se aprende na prática. O saber relacional é o respeito mútuo, vivência com a comunidade escolar, construção de vínculos, bom diálogo, sentimento de pertencimento. Fui pegando... Fiz uma síntese geral, né, como os outros pessoal estão fazendo, e foi muito bom mesmo. Todos os comentários assim, do meu grupo, foi maravilhoso. Me inspirei. Obrigada. Ótimo. Obrigada, Paula. Vocês estão desenvolvendo um raciocínio cada vez mais rápido em forma de texto, hein? Número 2. Gente, nós somos o número 2, aqui é o André Valuz, né? Eu queria pedir desculpa que eu falei que nós era o grupo mais bonito, mas infelizmente agora o grupo nós é deslumbrante, pessoal. Nós não é bonito, mas é deslumbrante. Um pouco mais que bonito, né? Eu vou falar a palavra para o Claudilei, né? Claudilei, você tem 3 minutos para arrebentar aí, meu querido. Então, vamos lá. Boa noite a todos, e de forma especial ao grupo deslumbrante, né? Então, vamos lá. A gestão democrática, mas antes, nós representamos o grupo 2 da turma Flora. E entendemos, sobre a perspectiva de Charlot, a gestão democrática, a relação com o saber, ela envolve o sujeito, os outros e o mundo. E sobre o olhar acadêmico, a gente pontua algumas questões, né? Primeiramente, a legislação, né, ou as teorias, é onde o gestor ele vai buscar recursos, né, para a escola, e de modo muito especial, saber onde utilizar esses recursos, né, e levando sempre em consideração o princípio da transparência. Então, nesse cunho científico, né, nós temos também o plano de ação e a garantia de aprendizagem de todos os alunos, né? Então, possibilitar que o conhecimento seja construído em diálogo e cooperação, e não apenas
sendo ele transmitido. Sobre o olhar prático, a gente pontuou aqui, né, a participação coletiva, onde todos precisam ter voz e vez, né, que é o princípio também da valorização, o diálogo sempre aberto, né, e todos participar nas decisões. E aí a gente compartilha todas as situações que são construídas dentro da escola, dentro da comunidade escolar. E, por fim, a gente busca essas relações, né, de escuta, ouvir, compartilhar, né, e tudo isso faz parte da gestão democrática. E chegamos no princípio do relacional, onde a gente vai buscar a inclusão, a empatia, favorecer o aprendizado do aluno, buscar também, né, o levar à comunidade escolar, o feedback, escuta, vínculo, relações que favoreçam o crescimento dos pares, né? E eu tenho aqui algo de quando eu era estudante. Uma vez eu escutei de um filósofo que ele diz assim, ó, que ninguém é uma ilha no mundo. Eu acho isso muito interessante. E o ser humano, ele se constrói a partir das relações. E para fechar, né, aprender é sempre um processo social e coletivo, na qual a gestão democrática cria condições para a participação de professores, alunos, família, toda a comunidade escolar nas decisões da escola, né? E assim eu finalizo e deixo um abraço aí a todos. Show de ouro, hein? Fechou com chave de ouro, hein? Passando a palavra para a Cida. Obrigada, Cláudia. Muito bom. Vocês estão rápidos. Olha, eu tenho que admitir. Grupo 5, Flora. Olá, boa noite a todos. A relatora do grupo 5 é a Carla, por favor. A vez é sua, tá bom? Vamos lá, representar bem o grupo 5. Carla tá aí? Carla? Desculpa, boa noite. Perfeito. Boa noite, vamos lá, Carla. O grupo 5, ele relatou sobre a gestão democrática, sendo que cada integrante expôs as suas perspectivas sobre o tema, sobre os 3 aspectos, o acadêmico, o prático e o relacional. Na gestão acadêmica, foi citada a importância da análise, da busca de informações, da participação de todos, da segmentação do PPP, dos conhecimentos, da participação ativa da comunidade escolar, a importância do estudo, da teoria, o conhecimento e a valorização de todos os saberes. Na gestão prática, foi citado a importância de saber delegar, liderar, vivenciando, analisando os resultados, os conhecimentos existentes, a importância do plano de ação, a democracia, o trabalho em equipe. E na gestão relacional, a importância de se colocar no lugar do outro, de ter empatia, de ter respeito, de manter um diálogo aberto e claro. Em resumo, o grupo 5 chegou na conclusão que a gestão democrática é basicamente todo mundo participando das ações da escola, colocando as ideias em prática e mantendo um clima de respeito e colaboração de todos. Muito obrigado, Carla. Fala perfeita. Parabéns, Carla, você brilhou. Brilhou. Esses grupos e seus ATTs aí, olha, estão coesos, hein? Grupo 10. Oi, Cida. A nossa relatora hoje é Rosilane, vice-diretora de Campo Verde, Minas Gerais. Rosilane, com você. Cabo Verde. Cabo Verde. Isso. Cabo Verde. Terras cafés especiais. É unânime dizer que gestão democrática é um desafio. A gestão democrática acontece quando todos os envolvidos são ouvidos, com uma comunicação aberta. É notado dentre todas as suas particularidades. A gestão democrática acontece quando proporciona momentos para desenvolver o respeito entre todos, a empatia e a coletividade.
A gestão democrática acontece quando faz-se compreender que ninguém é perfeito. A gestão democrática acontece quando todos têm a oportunidade de participar na tomada de decisões. A gestão democrática acontece quando toda a comunidade escolar sente-se parte do processo, uma vez que só nos envolvemos quando sentimos fazer parte. A gestão democrática acontece quando há uma reflexão acerca da escola que temos e da escola que queremos. É preciso compreender que a forma de gestar vai se desenvolvendo ao longo do tempo, com as vivências e experiências compartilhadas. É preciso compreender que a gestão democrática é o resultado da apropriação de leis e normas que regem o ensino, em especial ao projeto político-pedagógico, um documento que representa e envolve todos da comunidade escolar. É resultado da vivência do dia a dia e das relações interpessoais, estabelecendo vínculos. A gestão democrática, ela acontece quando compreende-se que a escola é espaço de todos. A gestão democrática acontece quando o foco deixa de ser eu e passa a ser nós. Gestão tem ligação etimológica com gestar. Deriva-se do verbo latino genere, que significa levar, carregar ou executar algo. Gestar exige aprender. Como diz Paulo Freire, quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Perfeito, Rosilane. Obrigada, viu? Lindo, Repete gente, lindo. Nossa Senhora, parabéns. Parabéns, Paty. Vamos para o grupo Fauna agora. Grupo 6. Sou eu, Oi, professor? Cida. Oi. 6 sou eu. 6 sou eu. A nossa representante do grupo 6 é Gilzete, é baiana, e vai falar o que o nosso grupo debateu no grupo 6 hoje. Gilzete, com você tem 3 minutos. Como eu falo para o meu grupo, manda ver. Boa noite. O que é colaborar dentro de uma instituição de ensino de forma acadêmica, prática e relacional? É a busca de conhecimento, é fazer acontecer, é a transmissão e contribuição. É a teoria ligada à prática, seja nas reuniões pedagógicas, oportunidades de transmissão de conhecimentos, e nessa troca gera contribuições diversas, como os ganhos. É trabalhar em conjunto, composto por vários profissionais, valorizando as opiniões de todos, visando um objetivo comum. Ajudar um ao outro a aprender e ensinar é dividir, é compartilhar conhecimentos e experiências, lidar com a falta de participação de pais e alunos e comunidade, e com isso aprender a conviver, aprender a lidar com situações trágicas que envolvem personagens da escola, nos levando a reflexões e estratégias para melhor soluções. É trabalhar em conjunto, envolvendo todos os membros desse contexto. É delegar as tarefas, bem como respeitar as decisões e opiniões, somando de forma coletiva. É parceria, é doação, é participação de forma recíproca. É vestir a camisa, é chegar junto, respeitando as limitações de cada membro, visando o bem comum. Também a participação de cada personagem, gerando positividade. É o respeito, é a solidariedade, é a ajuda mútua. É enfrentar os medos e dificuldades, saber que temos com quem contar. O acolher são ações transformadoras. É valorizar o conhecimento de cada um, sabendo que todos temos muito a contribuir, auxiliando no enfrentamento de desafios, vencendo dia após dia. É respeitando e fortalecendo os vínculos relacionais, construindo junto, apoiando um no outro e compartilhando saberes, visando o crescimento, onde o foco principal é o nosso aluno. É também nas tomadas de decisões, como a construção do PPP e PPG, ouvir as diversas opiniões. Atuar junto com coordenadores, professores e alunos e família. Articular estratégias para crescimento da aprendizagem e estar disponível também a mediar conflitos, buscando um ambiente de respeito e empatia. Reconhecer a aprendizagem como uma ponte que prepara o indivíduo para a sociedade num processo de descoberta e construção.
e é aprender também um com o outro, criando laços de pertencimento, respeitando as individualidades, valorizando o aluno como aprendiz e transmissor de conhecimento. É dar voz e vez a todos os membros da comunidade escolar, onde a reciprocidade é fundamental nesse processo. Resolver os problemas em grupo, trabalho colaborativo não individualizado, visando o crescimento mútuo e trabalhar sempre em equipe. Está apresentando. Embora muitos no grupo tenham pouco tempo de profissionalismo, né, tem muito a colaborar, pois a educação é uma via de mão dupla, onde todos aprendem e ensinam ao mesmo tempo. É unir os saberes em prol de um objetivo comum. É vestir a camisa, fazer por amor e com amor. Essa foi a nossa reflexão. Giuseppe, obrigado, viu? Sarando até da gripe aqui agora. Ô Cida, deixa eu falar um negocinho pro André. Meu grupo, André, orgulho de tê-lo, viu? Você viu que dicção fantástica da Giuseppe, gente? Nem trêmula fica. Parabéns, viu? Rápido, Obrigada. textos e povo, gente. Que maravilha que vocês estão fazendo. Vamos para o grupo 1 agora. Boa noite. A nossa relatora hoje é a Maria de Jesus. Ela é lá de Mundo Novo, Bahia. Ela teve seus problemas hoje, as intempéries, para conseguir fazer esse texto e participar, né, Maria? Mas saiu. Deu tudo certo. Vamos lá? Vamos ver, né? Na acadêmica nós colocamos, né? Transformar a teoria em prática, agregando mais conhecimentos, apropriar-se de um estudo pedagógico. Na prática, ajudar a somar a relações interpessoais e envolvimento com a comunidade. Quando eu falo comunidade local e, principalmente, comunidade, família e a escola. No relacional, através da ação de colaboração dos alunos, tornando o ambiente dinâmico na tomada de decisões, diálogo com os pais, para que todos tenham clareza dos objetivos a serem alcançados, divisão de tarefas. E, falando um pouco de colaborar, é o aprender contínuo. Temos que colocar em prática o que aprendemos através dos nossos estudos e dos saberes compartilhados. É isso aí, muito Essa foi obrigada, sucinta. Maria. Muito bom, Maria. Vamos para o grupo 7 agora. Oi, pessoal, boa noite. A TT Rafael aqui. O grupo 7 hoje vai ser representado pela Isabel. Oi, Isabel. Boa noite a todos. Ouvindo os colegas, eu fico pensando que, não sei se eu estou tão bem preparada, mas como a gente tem pessoas tão inteligentes e profissionais tão bons no nosso Brasil, né? Só tendo esses momentos para a gente perceber que a gente tem muita gente boa no nosso país e que a gente não pode deixar a nossa profissão, né? Enfim, se terminar por maus profissionais, né? Porque a gente tem muita gente boa. Mas, enfim, o nosso grupo, o grupo 7, ficou responsável, então, de conversar e discutir sobre o colaborar em 3 esferas: acadêmica, a prática e a relacional. Discutimos, então, que o colaborar no sentido acadêmico é o colaborar de forma de construir o conhecimento, do saber, são as capacitações que a gente faz na escola, é o fortalecimento do ensino, é o estar bem preparado, é o compartilhar ideias, é o saber em si, propriamente dito. E lá na gestão, nós conversamos que não é apenas o despejar o conhecimento, mas sim, porque conhecimento a gente tem em todos os ambientes, né? Inclusive na internet. Mas sim é colocar a nossa essência, a nossa personalidade, depositar o ensino e o saber com a nossa personalidade. O colaborar de forma prática
é a participação de forma eficiente, é a disponibilidade de atender, a organização do trabalho coletivo, é o fazer juntos, é a troca de experiências, é o dividir as tarefas, é o trabalhar em si. E o colaborar relacional, que na nossa perspectiva é um dos mais importantes, é a escuta ativa, é transformar e ter um ambiente acolhedor, respeitoso, tornar então um ambiente equilibrado e principalmente com empatia, que foi a palavra que mais apareceu, foi a palavra empatia. E nós, como gestores, né, precisamos ter, como uma colega falou, o jogo de cintura para conseguirmos articular os 3 tipos de colaborar. Então, para resumir, colaborar acadêmico, prático e relacional, eles caminham junto em movimento, onde o acadêmico vai direcionar o nosso trabalho, a prática vai ser a fluidez para alcançar o resultado e o relacionar vai ser a empatia e o pertencimento do processo. Ótimo. Obrigado, Isabel. Parabéns, está no grupo. Ótimo. Grupo 9 agora. Olá, o grupo 9 vai ser representado hoje pela Ieda, a Ieda de Alvorada do Sul, do Paraná. Por favor, Ieda, fique à vontade. Só um minutinho aqui, que está tirando a criança de mim. Boa noite a todos. Então, nós do grupo 9 da Turma Fauna falamos, né, sobre a relação acadêmica, prática e relacional em relação ao que é colaborar. E no nosso debate ficou que colaborar é trabalhar juntos, partilhando ideias, tanto do crescimento individual quanto de grupo. Também dividir responsabilidades, dividir ideias, pensar sempre no próximo, trabalhar juntos em parceria um com o outro, na troca de ideias, ajudando sempre o próximo. Ninguém é mais e nem menos que o outro. Nós não nascemos prontos e sempre precisamos aprender. Trabalhar também para toda a comunidade escolar, sabendo ouvir o próximo. Como colaborar com os amigos no estabelecimento de trabalho. Daí nós citamos outras funções. Por exemplo, eu, diretora, saber reconhecer a cozinheira, a professora, a tia do banho, a tia que ajuda da refeição. Então, se hoje uma colaboradora não está bem, ou por motivos de saúde, ou motivos qualquer, precisou se ausentar do estabelecimento, eu, quanto diretora, tenho que dar o suporte, né? A professora também. Então, a gente entende que isso é colaborar um com o outro. Compartilhar responsabilidade, respeitar o próximo, ser solidário e ter humildade. Colaborar com conhecimentos e partilhar com o próximo. Não ficar somente para si. Ter empatia, trabalhar todos pela mesma meta, valorizar as ideias dos outros, compartilhar, saber colocar no lugar do outro quando houver necessidade, quando o outro precisar da sua ajuda, construir conhecimento, troca de ideias, interagir, criar vínculos, saber escutar, valorizar o outro, ter bom relacionamento. Então, no nosso debate, nas nossas trocas de experiências, de conhecimento, pensamos numa palavra empatia, como forma de colaborar um com o outro. Obrigado, Ieda. Brilhante a participação. Conseguiu o impossível, conseguiu ganhar do grupo do André, hein? Superou o grupo do André. Grupo 4. Ok, muito boa noite. O grupo 4 hoje está com a relatoria da Cristina Lazzarotti. Ela é da cidade de Macieiras, Santa Catarina. Cristina? Boa noite. Então, nós
discutimos em grupo e colocamos as seguintes colaborações. Colaborar é trabalhar cooperando com todo o grupo escolar, tendo a visão do outro, respeitando, ajudando no que for necessário. Realizar a escutativa da família, após realizar a conversa, recebendo a demanda, analisando e tomando uma atitude, mas isso com uma direção firme e saber onde quer chegar. Saber ouvir, respeitar a fala do outro, ter empatia, para depois, agindo em conjunto, encontrar a solução da situação. Realizar o trabalho com harmonia, construindo conhecimento de forma coletiva, agindo em conjunto para resolver os problemas, criando vínculos com a comunidade escolar, com foco no aprender. Construir um ambiente inclusivo, sempre apurando os fatos para assim tomarmos uma decisão. Participar ativamente com união. A escola é de todos, assim precisa existir a colaboração. Compartilhar conhecimentos, agir junto para alcançar um objetivo, construir uma relação de confiança e respeito. Finalizando, colaborar na forma acadêmica, acolher a equipe e a família, respeitando o saber de cada um. Na forma prática, é ouvir para se tomar decisões. Na forma relacional, é fortalecer a parceria entre família e escola, respeitando as individualidades. Perfeito. Muito bom, Fabiana. Parabéns, Cristina. Vou parar de Obrigada, apresentar Cristina. aqui. Obrigada, Cristina, grupo 4. Flaviana, você está por aí? Tô aqui, tô escutando. Flaviana, eu estou pensando aqui, como é que a gente sai desse vivido aí, que é tão ligeiro, que é tão urgente, nessa nossa rotina tão estafante, assim, que a gente não consegue nem olhar para o outro, nem olhar para a gente, sair desse vivido, passar para o percebido, pelo menos, para talvez um dia, quem sabe, chegar no concebido. Esse é um dos desafios, né, da relação com o saber, né, para a gente não continuar deixando esse conceito abstrato, né, no mundo das ideias, realmente trazer essa ferramenta para a gente pensar na nossa gestão, nós precisamos sair do vivido, né, desse automático, né, e como você falou, pelo menos trazer para reflexão. E é o que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que, a partir do momento que nós temos esse momento para que a gente possa refletir, né, pensar nas nossas ações, por mais que a gente não vai conseguir fazer escolhas conscientes a todo momento, mas a partir do momento que a gente começa a pensar num conceito que vocês mesmos trouxeram nas falas, né, que é a questão da liderança. Quando a gente traz esse conceito, né, de liderança, aí é muito bacana a gente discutir sobre isso, porque nos últimos tempos a gente tem se esforçado muito para que essa essência, né, de olhar para o conceito de gestão escolar, ele vá para além dessa administração de recursos, né, do cumprimento de calendários, mas que ele possa ser uma essência mesmo de líderes. Então, isso que é o bacana, né? A gente tem mudado essa visão. E o concebido, por mais que ele não está como um todo, mas a gente tem já muitos gestores que entendem uma equipe de gestão como equipe mesmo, né? Que ele não tem uma sala dele, por exemplo, exclusiva, única e exclusiva lá, fechada. A sala do diretor tem que ser aberta. A sala do diretor, quem atende os alunos e resolve os conflitos de alunos é o diretor. Né? Muitas vezes isso é jogado para a coordenação. Coordenação é pedagógico. Resolução de conflitos é do diretor. Então, a porta do diretor não pode estar fechada. A porta do diretor tem que estar aberta. Então, a gente começa a implementar, né, tornar ele
próprio mesmo, o concebido, quando a nossa porta do diretor é aberta. Isso é bacana, né? E eu vou até continuar, viu, Cida, que eu gostaria de deixar uma reflexão das nossas discussões, tanto um pouquinho do que eu falei, mas um pouquinho do que vocês, né, diretores, falaram também, né? O coração da gestão, muitas vezes, ele bate no saber, mas ele também bate no não saber, né? E quando eu falo, e eu digo que eu me refiro aqui no saber do diretor, que é a âncora, né, para todos esses processos, eu me refiro nessa capacidade, muitas vezes, de compreender essas nuances das relações humanas, né, de mediar esse conflito, como vocês mesmos pontuaram, diretores, com empatia, né, inspirador, de motivar a nossa equipe, de construir todos os dias esse ambiente escolar verdadeiramente acolhedor, inclusivo, como vocês muito bem colocaram nas falas de vocês também, né? E esse saber do diretor, ele vai se manifestar na forma, muitas vezes, que nós nos comunicamos. Não é que, quando a gente fala de ser empático, né, de inspirar, de motivar, muitas vezes é como nós lideramos. Nós precisamos ser exemplos, né, de como tomamos essas decisões, né, o que a gente prioriza acima de tudo. Muitas vezes a gente precisa priorizar o bem-estar também, o desenvolvimento integral de todos. Então, quando eu falo a forma como nos comunicamos, ela é extremamente essencial. Não significa que a minha escola agora vira um oba-oba, que eu vou permitir como um todo tudo. Não. Tudo se tem. Muitas vezes, nas nossas ações, nós descentralizamos, e quando a gente acha que descentralizar, vocês falaram o descentralizar, né, o poder, vocês colocaram, né, quando a gente fala de líderes, nós descentralizamos muitas vezes todos os processos, mas descentralizar não significa jogar a responsabilidade no outro. Significa que eu descentralizei, eu orientei para que ele fazer, mas eu acompanho. Eu não posso, muitas vezes, se porventura eu descentralizei, eu passei tal ação para aquele profissional realizar, mas eu joguei toda a responsabilidade para ele. Não, eu sou o líder daquele processo. A responsabilidade ainda é minha. Então, se porventura se cometer um deslize, eu não posso responsabilizar aquele como um todo. Nós somos uma equipe. Eu sou a equipe, né? Eu participo dessa equipe. Então, é minha responsabilidade fazer a última conferência de todos os processos também, né? E quando eu falo não saber do diretor, que é uma bússola, né? Que eu considero como bússola nossa, é quando nós reconhecemos que nós não sabemos de tudo. E isso jamais pode ser levado como fraqueza. Eu até comentei ontem, né, isso com os diretores também, mas eu acho que isso é um ato de humildade intelectual que nos mantém abertos, né, mas para além de abertos, também curiosos, mas em constante evolução. Porque quando nós o assumimos com coragem, com humildade, que não sabemos tudo, isso nos move a nós querermos buscar cada vez mais, né? E isso é um reconhecimento, né? Por mais que eu seja diretora há 30 anos, mas eu tenho sempre o que melhorar, né? Por mais que eu receba elogios, mas sempre tem algo a melhorar, né? Então, reconhecer que eu não sei tudo, isso, ou quando eu não reconheço que eu sei tudo, né? Ou quando eu acho que eu já estou pronta e acabada, que eu não preciso aprender nada, isso impede muitas vezes, né, que a gente possa evoluir. E essa não evolução, ou a nossa evolução enquanto gestores, quando a gente assume, né, que nós estamos abertos a aprender, isso impede muitas vezes essas nossas visões únicas, né, ou de fechar portas para novas ideias, ou de impulsionar a busca de novos conhecimentos, ou muitas vezes de ser mesquinho no processo de, eu não vou pedir ajuda porque vão achar que eu não dou conta de todo o processo. Não, gente, nós damos conta sim, mas se nós estamos falando de construir uma gestão verdadeiramente democrática e colaborativa,
Eu preciso estar aberto a tudo isso, para o meu saber, mas também para o meu não saber. E quando vocês colocaram, né, da gestão democrática, essa prática de garantir que todos tenham voz e vez, e todos como um todo, né, vocês mesmos falaram, né, essa liderança compartilhada de liderar, mas esse não mandar sozinho, né, mas facilitar os processos, distribuir as responsabilidades, valorizar as expertises de cada membro, isso é bacana. Eu preciso entender qual é a minha equipe. Para eu poder delegar, eu não gosto muito da palavra delegar, mas para eu poder distribuir as responsabilidades, liderar, eu preciso primeiro compreender as expertises da minha equipe. Né? Então, essa descentralização do poder, muitas vezes a gente pega como um todo o poder, não quer dizer que tudo vai estar aberto. Não, a gente tem que entender que o processo nós temos que ter ciência de todo o processo. Quando eu delego, não quer dizer que eu me desresponsabilizo e que eu não vou saber de todo o processo. Não, eu vou continuar sabendo de todo o processo. Eu preciso entender o que tudo acontece, né? Mas eu preciso dessa transparência, dessa criação de um clima de respeito, né? Para que todo mundo se sinta parte, se sinta também corresponsável pelo esse projeto de escola, eu preciso respeitar, eu preciso entender, né? Eu preciso estender que o aprender é um processo social e coletivo, como tanto a gente comentou. E dois grupos comentaram, eu achei que não iria ninguém comentar, né, mas o último grupo comentou da gestão democrática e também teve um grupo da centralidade do PPP, perdão, né, e isso é essencial. Nós precisamos lembrar que o centro, né, e a bússola viva da nossa escola é o projeto político-pedagógico. É o projeto político-pedagógico que vai materializar toda a nossa identidade, né, os nossos processos, e ele não pode ser um documento esquecido na gaveta. Para a gente pensar numa gestão, né, democrática, e para a gente também conceber os processos, nós precisamos centralizar o nosso PPP. Ele precisa estar vivo na nossa escola. E aí vem o colaborar, que vocês muito bem apontaram, né, que vai além desse cooperar, promover a sinergia, né, unir forças para um único objetivo, onde todos somam, né, as partes, e trabalhar em equipe, com a escutativa, sem julgamentos, né, sem julgamentos. Quando a gente fala sem julgamentos, não significa que a gente não vai também chamar o nosso profissional que está na nossa equipe e também vai apontar os feedbacks a ele. Isso é a mentoria. Mas é você apontar com respeito, né? Colocar os apontamentos do quanto ele evoluiu, mas ainda precisa ser lapidado tais e tais aspectos. É o que a gente está discutindo aqui, né? Nós não estamos prontos. Então, praticar a escutativa é genuíno, nós temos que ter interesse de valorizar cada vez a voz do outro, né? E o outro também tem que ser valorizado. Então, nós também temos que entender como é que o nosso servidor não, né? O nosso colega, ele também tem a sua personalidade. Porque tem profissionais que a gente precisa, né, ter toda uma fala mais carinhosa, mais sensível. Tem colegas que ele quer a objetividade. E se você trouxer uma fala extremamente sensível, enrolada, né? Ele vai se incomodar, vai dizer, tá, vai. Então, entender também as personalidades dos colegas que trabalham conosco é importante para praticar a escuta ativa, né? Então, reconhecer esse conhecimento do outro e, por fim, fortalecer o vínculo, né? Ser presente, acolher, né? Estar junto nos acertos, mas como eu já falei, a minha fala, né, final, nos erros também. A gente só cria um ambiente de confiança quando eu, enquanto gestor, eu tenho que entender que o erro não é do outro, o erro é nosso, é meu também, né? Eu preciso entender que se aconteceu uma dificuldade em tal processo, talvez foi falta da minha orientação também. Então, eu preciso entender esses processos. E esse é um dos grandes desafios, né?
ser articulador desse sentido, né? Garantir esse compromisso vivo do nosso projeto político-pedagógico, né? Eu espero que a gente saia daqui de hoje, dessa aula, né? Mas com um compromisso de olhar também para a nossa escola com novos olhos, né? Com humildade de quem sempre tem algo a aprender, com coragem de quem lidera para transformações, né? Porque lideranças, vocês bem apontaram o conceito de lideranças, né? Eles buscam não apenas informações, mas saberes que transformam esse conhecimento significativo. E é assim que a gente pode construir uma escola, né? Mais humana, mais acolhedora. É isso, gente. Muito obrigada por essa noite, viu, Cida? Muito obrigada, colegas. Eu espero que tenha sido muito proveitoso, como foi para mim. Foi maravilhoso, perfeito, Flaviana. Você foi perfeita, os cursistas hoje perfeitos, os ATTs perfeitos. Eu já estou curando da minha gripe, só de ouvir todas essas falas. Gente, maravilha, maravilha. Muito obrigada, viu? Esse terceiro turno foi maravilhoso. Bom, na semana que vem, a gente começa uma nova sala, a sala 3, que é a Escola Conectada em Cidadania. São 2 semanas com a professora Ana Paola. Vocês podem dar uma olhadinha lá no AvaMec. A Flaviana, a gente vai dar só um até logo para ela, porque é com alegria que a gente sempre vai recebê-la. A gente dá um até logo e depois ela volta também. Boa noite, gente. Bom descanso. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Boa noite.